Olá! Estava ansioso ali atrás para mostrar para você a nova temporada do programa Na Mira da Verdade. Estamos aqui inaugurando um novo ambiente para que as suas dúvidas, os seus questionamentos possam ser melhores atendidos e, quem sabe, todas as suas dúvidas serem sanadas aqui no programa Na Mira da Verdade. Seja muito bem-vindo, nós estamos começando a nova temporada e a partir de agora está no ar Na Mira da Verdade. Seja muito bem-vindo, este é o programa Na Mira da Verdade. Estamos completando 15 anos de audiência e a gente não pode deixar de agradecer a você que faz o programa acontecer. São as suas dúvidas, os seus questionamentos que fazem tudo isso acontecer. E nós estamos aqui de casa nova, felizes, comemorando 15 anos de audiência, 15 anos do programa Na Mira da Verdade, estar na grade da TV Novo Tempo, tirando muitas dúvidas, trazendo conhecimento da pura palavra de Deus. Onde quer que você esteja, sinta-se abraçado e venha com a gente juntos aprendermos mais e mais deste livro sagrado que eu costumo dizer que é o nosso manual de sobrevivência. Mas você, quem sabe, está aí já curioso para ver tudo isso daqui, mas... E não, vamos ver como é que está o meu amigo professor Leandro Quadros. E aí, professor, tudo bem? Você está de casa nova, de biblioteca nova aí? Como é que é isso? Pois olha, rapaz, nós estamos os dois com os cenários mais bonitos, né? Que não combinaram, digamos, com a nossa feiura. Mas tudo bem. Um prazer, Tito, estarmos juntos aqui e poder ter você, amigo telespectador, como parte deste projeto. Nós estamos aqui graças à permissão do Espírito Santo. E porque Anjos da Esperança acreditam e acreditaram no nosso trabalho. Tito e eu estamos aqui juntos há 15 anos, no Na Mira da Verdade, e hoje vamos mostrar para você algumas novidades do novo cenário, para você perceber o quanto que Deus tem abençoado o nosso trabalho, Na Mira da Verdade, a Novo Tempo, e esperamos que este programa dure de acordo com a soberana vontade de Deus, para que abençoe cada vez mais a sua vida. Vamos também responder, obviamente, suas perguntas e esperamos que você as envie para nós. Hoje é um programa todo especial, né? Afinal de contas, nós estamos aí comemorando, todo mundo está feliz, uma equipe grande está aqui com a gente comemorando esse momento histórico. Afinal de contas, há 15 anos, esse programa entrou no ar de uma maneira despretensiosa, mas querendo trazer a pura palavra de Deus. E foi isso que aconteceu. Durante cada ano, tenho certeza que muitas dúvidas de você que nos acompanha foi atendida, justamente porque a palavra de Deus, ela é pura e simples. E é um programa a qual a gente incentiva você a motivar a estudar ou a se motivar a estudar mais a palavra de Deus. Mas no programa de hoje a gente não pode deixar de agradecer a um exército grandioso aqui da Rede Novo Tempo de Comunicação. É um projeto fantástico que norteia toda a grade, tudo o que acontece aqui dentro. É o projeto Anjos da Esperança. Através dos nossos doadores é que nós podemos fazer tudo isso novo. A cada tempo, algo diferente está aparecendo na grade da TV para melhor atender, para melhor alcançar as pessoas que de repente estão zapeando aí o seu televisor e chega em um ambiente bonito e vê pessoas falando de uma maneira simples do quê? Da palavra de Deus, da esperança que tanto pregamos. Por isso nós não podemos deixar de agradecer aos nossos anjos da esperança que têm nos ajudado, contribuído para que tudo aqui possa acontecer. E esse cenário e esses ambientes novos que nós estamos aqui abrindo essa nova temporada não poderiam ser diferentes. Graças aos nossos anjos da esperança é que podemos estar aqui de casa nova para melhor atender você. Se você ainda não é um anjo da esperança, logo mais após esse programa, você tem um programa exclusivo onde você pode entender o que é esse projeto.
e também contribuir para que a gente possa continuar pregando o Evangelho. Mas tem um videozinho que prepararam para nossa surpresa. Vamos ver o que vem por aí agora? Pode soltar o videozinho. Obrigado, Anjos da Esperança. 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 Valeu, Anjos da Esperança. Obrigado, Anjos da Esperança. Obrigada, Anjos da Esperança. Obrigada, Anjos da Esperança. Obrigada, Anjo da Esperança. Obrigado, Anjos da Esperança. Isso é apenas uma forma singela de nós agradecermos a você. Essa equipe grandiosa aqui da Rede Novo Tempo de Comunicação trabalha com muito amor, porque todos nós sabemos que nós estamos aqui pregando o Evangelho. Nós estamos aqui levando esperança para as pessoas. O nosso objetivo aqui apenas é esse, é alcançar vidas, é buscar pessoas que estão aí de maneira, muitas vezes, sem esperança, e através da palavra de Deus encontram sentido para a sua vida. O programa Na Mira da Verdade não é diferente. Nós motivamos você a estudar a palavra de Deus, porque nós temos a certeza de que é na palavra de Deus que a gente consegue encontrar o rumo certo, que traz a felicidade ainda nesse mundo de tanta perdição. O programa Na Mira da Verdade, ele nasceu com esse objetivo. Quando o professor Leandro Quadros responde às mais diversas dúvidas, tenho certeza que você se motiva a querer saber também um pouco mais da palavra de Deus. E o programa Na Mira da Verdade nasceu com esse intuito, motivar você a estudar a Bíblia. Professor Leandro Quadros, eu não sei qual é a sua experiência, qual o seu sentimento por há 15 anos estar abrindo a Bíblia para falar dessa esperança que tanto pregamos aqui na Novo Tempo. Tito, é uma mistura, né, de lembranças e sentimentos. Quando eu tinha 17 anos, eu me tornei um cristão e comecei a dar estudos bíblicos, né? E eu cheio de problemas de ordem emocional, com os quais eu lido com alguns ainda até hoje, né? Mas outros eu superei, graças a Deus. Eu lembro que quando eu saí de um estudo bíblico, eu falei assim: Deus, eu queria lembrar de alguns textos para eu poder ensinar as pessoas. E depois daquela oração, apesar das minhas limitações emocionais, Deus foi dando-me uma memória, não para decorar, porque eu não gosto de decorar nada, mas para ler, entender, refletir e internalizar conceitos, versos, capítulos. Então eu sou muito grato a Deus, Tito, porque Ele me deu essa oportunidade. Eu comecei dando estudo bíblico, de casa em casa, 3 anos de batismo. Com 20 anos fui para Novo Tempo, trabalhar na escola bíblica. Deus foi me treinando, eu fazia sessões, tirar dúvidas nas igrejas. Aí fui para a Rádio Novo Tempo, apresentei lições da Bíblia há 15 anos. Depois vim para cá. Então, enquanto Deus permitir, estarei aqui. Se um dia Ele não permitir, Ele vai ter outra pessoa melhor. Mas Deus é muito bondoso, né? Ele pode suscitar pedras, filhos para Abraão de pedras, como Ele falou certa vez. Jesus falou certa vez e Ele me deu essa oportunidade, né? O cara totalmente limitado, né? Cheio de limitações, inexperiente na fé cristã, e Deus me permitiu estar aqui. Então, só sou grato a Deus, e especialmente a minha esposa, que foi muito decisiva para que eu continuasse trabalhando como estou trabalhando hoje. Então, Deus é muito bom. E eu só tenho que agradecer a Deus pela oportunidade, e os nossos amigos Anjos da Esperança e todo o nosso telespectador que confia no nosso trabalho. Isso para nós é uma grande honra.
Muito bem, mas olha só, este é um programa de perguntas e respostas bíblicas e não podemos deixar de colocar as suas dúvidas aqui no programa Na Mira da Verdade, né? Então, olha só, vai mandando aí para você participar, você já sabe, você pode mandar as suas perguntas pelo nosso SMS, o número é 12 981510101. Também é o WhatsApp, você pode mandar também por esse número através do WhatsApp e nas redes sociais, pelo Facebook, namiradaverdade.nt e pelo Instagram, @namiradaverdade, tá bom? Ali pelo Facebook estamos transmitindo ao vivo também, compartilhe o vídeo para que mais pessoas tenham a chance de ver o programa e aprender e querer aprender mais da Palavra de Deus. As perguntas já começaram a chegar aqui e eu vou colocar um desafio aqui. Quem sabe a gente possa mostrar alguma coisa hoje. Vamos ver se a gente consegue pescar. Mas se você tem alguma experiência com o programa, se o programa fez bem para você em algum momento da sua vida, nesses 15 anos de história, manda pra gente, quem sabe, lembrar de você e falar aqui o que o programa fez para você, tá bom? Manda aí de alguma forma, vamos fazer o seguinte, você vai poder mandar isso no nosso Instagram, tá bom? Nosso Instagram é @namiradaverdade, lá nos comentários do vídeo que eu postei antes do programa, coloca lá a sua experiência que eu vou pescar aqui e quem sabe falar um pouquinho aqui para os nossos telespectadores, tá bom? Muito bem, a primeira pergunta que chegou pelo nosso Instagram, inclusive, foi do Felipe Acosta e a pergunta dele, professor, é a seguinte... Ele diz, olá rapaziada, sou Felipe do Rio Grande, lá no Rio Grande do Sul, obrigado Felipe pela sua participação. A minha pergunta é a seguinte, em 1 Coríntios 5,5 diz, entreguem esse homem a Satanás, para que o corpo seja destruído e seu espírito seja salvo no dia do Senhor. Me explica essa contradição entre perdição e salvação. Deus abençoe vocês, muito obrigado. Olha só a questão, professora. Professor, lá em Coríntios, 1 Coríntios, capítulo 5, verso 5, fala realmente esse texto, mas o que está querendo dizer? Que o corpo, a carne, pode ser entregue para Satanás, mas o espírito para Deus? Como é que é essa separação aí, meu amigo? Tito, esse é um texto realmente muito interessante e ele fala, é uma forma bíblica de descrever a remoção de um membro da igreja. Vou explicar o que isso significa. Um cristão, aqui, nesse contexto do capítulo 5, ele tinha praticado um ato de moralidade tão grande que ele havia ficado, vou usar esse termo, com a própria madrasta dele. E Paulo estava indignado porque a igreja não fez nada, como se nada tivesse acontecido. E aí o apóstolo Paulo diz no verso 2 algo que vai ajudar a interpretar esse verso 5, que significa ser entregue a Satanás, não é? Assim, ó, e contudo, andais vós ensoberbecidos, e não chegastes a lamentar, para que fosse tirado do vosso meio quem tamanho ultraje praticou. Então, quando a pessoa é tirada do rol de membros da igreja, é removida, ela automaticamente passa para o reino de Satanás. Ela deixa de pertencer ao reino de Deus, a igreja, e passa a pertencer ao reino de Satanás. Então Paulo está dizendo para remover esse indivíduo. Agora, com qual objetivo? Olha que interessante. Levá-lo ao arrependimento. A Bíblia, quando fala destruição da carne, para que o espírito seja salvo no dia do Senhor, quer dizer o seguinte, que ao ele ser removido, ele iria sofrer os efeitos, tanto mentais, psicológicos quanto físicos, de se afastar do reino de Deus. E a consequência disso poderia ser uma nova conversão, um arrependimento. Essa mesma expressão aparece, por exemplo, num outro texto, em 1 Timóteo 1,20, que diz assim, ó, e dentre esses contam Himeneu e Alexandre, os quais entreguei a Satanás para serem castigados a fim de não mais blasfemarem. Então a expressão ser entregue a Satanás significa remoção da igreja para que o indivíduo, ao sofrer as consequências, possa se arrepender e um dia voltar de verdade para o reino de Deus.
Muito bem, muito bem. E você pode continuar mandando as suas perguntas para a gente, tá bom? Você pode acessar aí o nosso WhatsApp, o nosso SMS e mandar a sua pergunta para a gente. Olha só aqui, ó, uma mensagenzinha de alguém que já acompanha o programa há um bom tempo. Parabéns, Tito. Parabéns, professor Leandro. Acompanho esse incrível programa há quase 10 anos e aprendo mais a cada programa. Abraços, Paulo Matias, de Figueiredo, Campina Grande, Paraíba. Obrigado a você, Paulo, por já acompanhar o programa há tanto tempo. E assim como o Paulo, muitas outras pessoas têm acompanhado o programa e aprendido bastante da palavra de Deus, né? É isso aí. Continue mandando suas perguntas pelos meios que a gente fala para você, como por exemplo, tem mais uma questão aqui, professor. Deixa eu só pegar aqui, ó. Olha só, o Paulo Freitas, ele pergunta o seguinte: boa noite, Tito, professor Leandro. Em Mateus 24, 34, 35, a Bíblia diz que, em verdade vos digo, que não passará esta geração sem que tudo isto aconteça. Passará o céu, a terra, porém as minhas palavras não passarão. O que isso quer dizer, tendo em vista que ele falava do final dos tempos? Como assim a geração dos apóstolos viria o Apocalipse? Comunidade das Nações, aqui de Eusébio, ele é cristão da Comunidade das Nações em Eusébio, Ceará. Obrigado, Paulo, pela sua pergunta. Professor, o que quer dizer então Mateus 24, 34, 35? Passaria aquilo lá e eles viriam o Apocalipse, viriam o fim dos tempos? Como é que é isso? Obrigado aos nossos irmãos da Igreja Comunidade das Nações por estar acompanhando o nosso programa. Esse texto, certa vez, um ateu sincero, tá? Me apresentou esse texto para dizer o seguinte: olha, Jesus mentiu, porque ele disse que naquela geração ele voltaria e ele não voltou até hoje. E aí eu lembro-me que troquei algumas ideias com ele, por e-mail, e eu expliquei para ele o seguinte: em Mateus capítulo 24, há dois tipos de sinais referentes ao fim do mundo. Há sinais que se referem à volta de Jesus, em glória e majestade, e há sinais que se referem à destruição de Jerusalém no ano 70 depois de Cristo. Para um judeu e um judeu cristão, Jerusalém ser destruída era o fim do mundo. E aí o que acontece? Jesus dá dois tipos de sinais aqui: sinais referentes à destruição de Jerusalém e sinais que antecederiam a volta gloriosa dele. No verso 34, quando ele fala, não passará essa geração sem que tudo isto aconteça, o tudo isto aconteça tem a ver com o verso 33 e com os sinais, como por exemplo no verso 19, verso 20, referentes à destruição de Jerusalém. Ou seja, Cristo está dizendo que mais ou menos 40 anos depois, quando se completasse ali o ano 70 depois de Cristo, várias pessoas daquela geração viriam Jerusalém ser destruída. E aqui, abrindo um parênteses, o verso 19 do capítulo 24, ele é muito mal interpretado por muitos cristãos sinceros. O texto diz assim: ai das grávidas naquele dia. E muitos entendem com isso que não é bom ter filhos, já que estamos no fim dos tempos. Mas quando você tem em mente que há dois tipos de sinais referentes ao fim do mundo, em Mateus 24, você entende o que Jesus quer dizer. Ou seja, em Mateus 24, 19, ele não está dizendo para você não ter filhos pouco antes da volta de Jesus, mas está se referindo ao fato de que as mulheres grávidas sofreriam muito porque os soldados romanos, sob o comando do general Tito, não tiveram piedade e mataram até mesmo mulheres grávidas no ano 70 depois de Cristo, quando invadiram Jerusalém. Então tem este contexto um pouquinho mais amplo em mente, e aí você vai perceber que Jesus não estava errado em Mateus 24, verso 34. Muito bem, muito bem. Olha, mais uma interação aqui. Boa noite, Tito, professor. Que cenário lindo, mais alegre, colorido. Só faltou uma plantinha. Não, você viu lá que no cenário do professor tem lá várias plantinhas, né? Parabéns pelos 15 anos de programa. Que continue mais 150 anos. Opa, não quero isso não, que Jesus venha logo, hein?
Tenho aprendido muito com vocês. Obrigado, Novo Tempo, por programas de altíssima qualidade. Abraço a todos. Cristina Pacheco, Rio de Janeiro. Sou anjo com muita alegria. Muito obrigado, Cristina, por você ajudar a fazer isso aqui acontecer, viu? São as suas doações que têm feito a Novo Tempo avançar e alcançar mais e mais pessoas. Não sai daí não, a gente vai para um breve intervalo, mas a gente volta já já. Já estamos de volta ao vivo. Participe do programa, mande as suas dúvidas pra gente. Mas antes, tem um videozinho que a gente vai acompanhar agora. Será que esses erros colocam por terra toda a palavra de Deus? Será que a Bíblia é inerrante? Isso pode afetar a nossa salvação quando confiamos plenamente na palavra de Deus? Essa e muitas outras questões você acompanha agora, pois está no ar, Na Mira da Verdade. Mas o que é isso? Você viu aí o primeiro programa Na Mira da Verdade, lá na década de... Foi em 2009, imagina você, professor Leandro Coazel, professor com cabelo pretinho, eu então, parecia um jovenzinho, mas olha, que prazer poder estar aqui depois de 15 anos, permanecendo, levando a palavra de Deus para todos os corações e a gente se sente feliz em poder ser usado por Deus para falar, ou essa responsabilidade tão grande que temos de abrir a palavra de Deus e levar uma verdade pura e simples. Mas olha só, nós estamos nesse cenário aqui, você está vendo as coisas novas aí, vocês vão ver aqui essas telas que estão acontecendo aqui, agora parece que a gente está num bunker, sabe? Sim, super protegido para que receba todas as suas dúvidas e a gente pode enviar para o professor Leandro Quadros, onde ele vai dar as respostas naquele ambiente bonito que ele está, para que você possa compreender cada vez mais a palavra de Deus. E olha, vai ter um momento que a sua pergunta vai aparecer aqui nessa tela, tá? Eu vou aqui levantar, quero ver a pergunta que vai aparecer aqui, para que o professor possa responder. Então, fique preparado aí, professor, que a qualquer momento uma das perguntas aparece ali, a nossa inteligência artificial que está por trás disso aqui vai enviar uma questão dos telespectadores que estão acompanhando e a gente vai pescar ela diretamente aqui dessa tela, tá bom? Vamos lá, já tem aí, ó, opa, a produção está dizendo que já chegou uma pergunta, pois então manda aí, quero ver. Tem o nome da pessoa também, olha só a pergunta. Existe alguma razão teológica ou histórica que explique essa visão de que a Igreja Adventista é uma seita? Que história é essa, professor? De Igreja Adventista ser uma seita? Como é que é isso aí? Pois olha, Tito, infelizmente essa acusação é muito mais frequente, especialmente nessa nossa era de redes sociais. Ela já existia, obviamente, em várias literaturas, até na minha tese, que eu estou aí no processo de conclusão, abordo muito a respeito, mas eu garanto para o nosso telespectador e ouvinte que qualquer pessoa que honestamente ler uma obra Adventista Sétimo Dia vai perceber que não há nada de sectário no nosso movimento. A Igreja Adventista tem muitas doutrinas em comum com o cristianismo histórico. Vou dar alguns exemplos e brevemente contar uma história de Walter Martin. Walter Martin era um heresiologista. Ele entendia da parte de heresias e ele considerava a Igreja Adventista uma seita. Tá? E certa vez o Walter Martin, ele decidiu fazer uma entrevista com líderes e pastores adventistas do sétimo dia. Isso foi pela década de 60.
E ele fez uma série de perguntas, recebeu uma série de respostas e, analisando os dados, ele mudou de opinião. Ele disse o seguinte, no seu livro O Império das Seitas, entre outras coisas, ele falou o seguinte, mesmo discordando, obviamente, das doutrinas adventistas, Walter Martin disse em resumo o seguinte, vou dizer com as minhas palavras. Ele falou no seu livro O Império das Seitas o seguinte, ele disse que, na opinião dele, não é possível ser uma testemunha de Jeová ou adepto, por exemplo, do mormonismo ou da ciência cristã, que é uma seita norte-americana, não é possível ser desses movimentos e ser um cristão ao mesmo tempo. Mas é perfeitamente possível ser um adventista do sétimo dia e um cristão ao mesmo tempo, apesar de algumas de suas crenças heterodoxas. Então olha que interessante, mesmo não concordando com a nossa opinião, ele reconhece, não tem base para dizer que o adventismo é uma seita. E o que eu recomendo para você, amigo que nos acompanha? Veja, aqui eu tenho um livro que ele é o resultado, diríamos assim, dessas entrevistas realizadas por Walter Martin junto a líderes adventistas do sétimo dia. Este livro aqui, ele é fundamental. Se alguém não leu este livro, ele não tem, diríamos assim, base alguma para comentar ou dizer que a Igreja Adventista é uma seita. É obrigatório ler no mínimo este. Questões sobre doutrina, o clássico mais polêmico da história do Adventismo. Aqui qualquer irmão evangélico vai perceber tanto as doutrinas em comum que nós temos com o cristianismo histórico e vai perceber que as nossas doutrinas distintivas, como por exemplo o dom profético em Ellen White, doutrina do santuário, juízo pré-advento, mortalidade da alma, doutrina da saúde, essas doutrinas, apesar de muitos cristãos não concordarem com elas, há um teor bíblico e evangélico, cristocêntrico, diríamos assim, cristocêntrico por trás de todas essas doutrinas. Então eu recomendo muito que você leia este livro, que pode ser adquirido com a Casa Publicadora Brasileira. E eu vou finalizar essa resposta, Tito. Um dia, vamos fazer futuramente aí um programa temático só sobre esse assunto. Eu quero mostrar um texto de Atos 24:14 que qualquer adventista sincero pode usar. E eu creio que qualquer irmão evangélico que refletir nisso com carinho, bem como o irmão católico, vai perceber que não há razão plausível para considerar o adventismo uma seita. Aqui em Atos 24:14, certa vez, acusaram o apóstolo Paulo de ser sectário. Sabe o que o apóstolo Paulo disse? Eu creio que nós podemos fazer uso dessa resposta. Porém, confesso-te que segundo o caminho, a que chamam seita, assim eu sirvo ao Deus de nossos pais, acreditando em todas as coisas que estejam de acordo com a lei e nos escritos dos profetas. Nós, adventistas do sétimo dia, assim como Paulo, valorizamos muito a lei de Moisés, os 5 primeiros livros da Bíblia e os escritos dos profetas do Antigo Testamento. Então, se formos considerados sectários por valorizarmos toda a palavra de Deus, nós vamos considerar esta acusação um elogio. Agora, se nos acusarem de sectários por crermos em certas doutrinas que têm um foco cristocêntrico, mesmo que não estejam de acordo com a opinião de muitos irmãos de outras igrejas, obviamente não vamos aceitar, diríamos assim, esta acusação. Muito bem, professor. Pode mandar as suas dúvidas para a gente. Você pode usar as redes sociais pelo Facebook, namiradaverdade.nt, o Instagram, @namiradaverdade, o WhatsApp 981510101, também por mensagem, que eu recebo tudo isso aqui na hora, tá bom? Muito bem. Tem uma pergunta que chegou aqui pelo nosso Facebook. Quem mandou foi o Sérgio Antônio Martins, professor. E olha só a questão do Sérgio. Oi, Tito. Gostaria de saber, junto com o professor Leandro, se a gente que é viúvo, é lícito casar com uma mulher separada ou divorciada. Sou o Anjo da Esperança e aluno aí do Bíblia Fácil. Ótima noite e semana abençoada para todos vocês. Professor, um viúvo, ele pode se casar com uma
uma senhora que, ou uma mulher, ou uma pessoa que foi divorciada? Muito boa pergunta. 2 textos bíblicos em especial, meu irmão, vão responder à sua dúvida. O primeiro, Romanos capítulo 7, verso 2, diz assim: Ora, a mulher casada está ligada pela lei ao marido enquanto ele vive, mas se o mesmo morrer, desobrigada ficará da lei conjugal. Pô, isso aqui é aplicável ao homem também, obviamente. Quando há a morte do cônjuge, é óbvio, a pessoa está livre da lei conjugal. E se ela quiser e se sentir bem seguindo a sua vida amorosa com outra pessoa, não tem problema algum. Agora, existe uma outra questão que você tem que avaliar. A pessoa separada, para poder ter uma nova relação, ela tem que estar dentro dos critérios de Mateus 5,32 e Mateus 19,9. Aí eu vou ler para você Mateus 19,9, que diz: Eu, porém, vos digo, quem repudiar sua mulher, não sendo por causa de relações sexuais ilícitas, e casar com outra, comete adultério. E o que se casar com a repudiada comete adultério. Então você tem que saber qual foi o motivo para a separação desta pessoa. Se o motivo foi imoralidade sexual por parte do cônjuge dela, realmente ela está livre para um novo relacionamento, à luz de Mateus 19,9 e Mateus 5,32. Do contrário, perante a palavra de Deus, ela ainda não está livre. Então, avalie essa situação, pegue esses dados bíblicos que eu lhe forneci, ore e Deus vai lhe dar mais luz sobre o assunto. Muito bem, professor, muito bem. Olha só mais uma interaçãozinha aqui pelo WhatsApp que mandaram pra gente. Boa noite, Tito, professor Leandro Quadros. Parabéns pelos 15 anos de bênção. Sou adventista e foi trocando de canal que encontrei o professor Leandro falando da depressão que ele teve e aprendi mais e mais da vontade de Deus. Obrigado, graças a Deus, sou do Rio de Janeiro, meu nome é Ray, ou Rei. Obrigado, Rei, pela sua participação aqui. Realmente nós fizemos um programa especial sobre depressão. O Leandro deu seu testemunho lindíssimo de como Deus nunca o desamparou, sempre esteve com ele e preservando a mente dele. É ou não é, professor? Quem sabe você poderia falar um pouquinho sobre isso daí? Sim, Tito, foi. É um testemunho muito lindo. Eu lembro, Tito, que uma das coisas que abordamos naquele programa, né, que Deus trabalhou no meu restabelecimento, mesclando o espiritual, a leitura bíblica, a psicoterapia e o tratamento medicamentoso. Então, Tito, isso tem a ver com 1 Tessalonicenses 5,23. Paulo fala que espírito, alma e corpo, ou seja, mente, espiritualidade e o aspecto físico, devem ser trabalhados de forma íntegra, harmoniosa, para o nosso preparo na volta de Jesus. E aí este princípio se aplica também à nossa cura, não é? Temos que trabalhar todos os aspectos do nosso ser para nos estabelecermos. E eu lembro que este programa, Tito, até hoje eu encontro pessoas que, após aquele programa, perderam aquele receio, aquele preconceito de reconhecer que precisavam de ajuda, passaram a buscar ajuda psicoterápica e psiquiátrica e hoje estão curadas da depressão. Verdade. Então foi, Tito, uma bênção aquele programa, porque até hoje, em alguns momentos, eu encontro pessoas dizendo que por causa daquele programa buscaram ajuda e hoje têm qualidade de vida. É verdade, professor. E você sabe que essa questão emocional cada vez está mais presente na nossa vida hoje. Por isso que a Novo Tempo, sempre nos seus mais diversos guias de estudo que prepara aqui, também tem um especial para essa questão emocional. A revista Esperança Mente Feliz é um guia de estudo que vai te ajudar a entender melhor essas questões emocionais e ajudar na Palavra de Deus você ter um conhecimento de como lidar com essa situação e como Deus pode trabalhar diretamente com você. Tem a cura para a ansiedade, uma vida leve que começa aqui. A depressão é uma frescura? Será? Esse guia de estudo vai mostrar para você ensinamentos fantásticos. Se você, porventura, está passando por um momento assim, emocional, complicado, quem sabe esse guia de estudo não vai ajudá-lo a compreender o plano de Deus para a sua vida.
Peça agora mesmo, liga pra gente, 0 operadora 12 21 27 3121 e você vai receber gratuitamente aí na sua casa, tá bom? 0 operadora 12 21 27 3121, peça o seu agora mesmo. Professor Leandro Quadros, mais uma perguntinha aqui antes da gente ir para o intervalo. Olha só essa questão aqui, quer ver? Ó? Quem mandou foi o Adilson Siqueira. Adilson Sequeira. A pergunta do Adilson é a seguinte: boa noite, Tito, professor Leandro. Eu gostaria de saber quantos anos tem o planeta Terra. Será que a gente, biblicamente, consegue ter uma noção de quanto tempo tem o nosso planeta? Professor, a Bíblia nos dá alguma orientação sobre isso? Muito boa pergunta, Tito, do nosso telespectador. Veja, a Bíblia, ela não nos dá esta informação, ok? Nós podemos fazer algumas deduções, mas ela não tem esta informação. Veja, a Bíblia é um livro que contém muita coisa, só que o propósito da Bíblia é ser um livro que mostre essencialmente a história da salvação, a atuação de Deus ao longo das eras. A Bíblia tem ciência, mas ela não é um livro científico. Ela é um livro de salvação e de transformação do caráter. Tá? Agora, em Gênesis 1:2, eu vou ler aqui esse texto, 1 e 2, para ajudar o nosso telespectador a ter em mente que a Bíblia apresenta, assim, um tempo relativamente curto para a existência da vida, mas a Bíblia não apresenta um tempo relativamente curto para a existência do planeta em sua estrutura básica. O que isso significa? Rochas, obviamente, água tem mais tempo do que a vida. E eu vou ler isso para você. Agora, é especulativo o que o macroevolucionismo faz de tentar datar, por exemplo, os fósseis com base em datação radiométrica e também em carbono 14, porque aquilo não indica necessariamente a idade da vida no planeta. Eu vou explicar melhor. Gênesis 1:2 diz que quando Deus criou tudo no nosso planeta, né, a Terra, porém, estava sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo e o Espírito de Deus pairava por sobre as águas. Então veja, a estrutura básica do planeta existia. Água, a Terra, o planeta, aquela estrutura rochosa, não estava preparado para a vida, então aquilo existia. Datar a estrutura rochosa como tendo mais tempo, tudo bem. O Gênesis não entra aqui em conflito com a boa ciência. Agora, afirmar que o tempo da vida ou a vida passou a existir por um processo macroevolutivo que durou bilhões de anos, isso é muito especulativo. Por quê? Entre outras coisas, com as mudanças que o nosso planeta sofreu, especialmente no período pós-dilúvio, a quantidade radiométrica ou de carbono 14 existente no nosso planeta não é a mesma. Aquilo tudo foi alterado. Nós entendemos que a vida pode ter entre 6 e 10 mil anos. Porém, isso não significa que a estrutura básica tenha o mesmo período. Agora, dizer com exatidão é especulativo, porque várias genealogias na Bíblia não estão completas, de modo que o propósito do livro de Deus realmente é outro. Muito bem, professor. Nós temos que ir para um breve intervalo, mas não sai daí não. A gente volta já já. Muito bem, já estamos de volta aqui no programa Na Mira da Verdade. É sempre muito bom ter você aqui com a gente. Estamos ao vivo e olha só a questão que chegou aqui pelo nosso SMS. Quem mandou, deixa eu ver se tem um nome aqui da pessoa. Não aparece o nome dela. Ó, pode mandar o seu nome que nós vamos colocar aqui no GC a pergunta com o seu nome, tá bom? Bom, vamos lá. A pergunta é o seguinte. Em Apocalipse, o apóstolo João descreve a cidade santa possuindo muros e muros.
dá um significado de proteção e segurança. Por qual motivo seria a necessidade de ter muros na Cidade Santa, já que na Nova Terra não possuirá mais guerra nem roubos? Qual o motivo da Bíblia descrever que na Cidade Santa teremos muros? Professor Leandro Quadros, como é que você sai dessa, meu amigo? São mesmo ensinar para as pessoas que elas terão toda a segurança de que elas sentem necessidade, elas terão toda a segurança dentro da Cidade Santa de Deus. Nós percebemos, a partir do verso 18, que há um muro rodeando a Cidade Santa, porque ele também tem uma função de embelezamento, ele tem uma função arquitetônica. Para ter uma ideia, o verso 19, os fundamentos da muralha da cidade estão adornados de toda espécie de pedras preciosas. Olha que maravilha! Então não é uma função para proteger, quer comunicar sim para o leitor pós-moderno e para o judeu cristão do século I o seguinte: olha, vocês estarão muito seguros, mas também quer mostrar aqui esta função arquitetônica, mostrando que Deus é um grande arquiteto e que Ele quer continuar permitindo que os nossos olhos contemplem toda a vasta e bela criação dele. Então tem esta função arquitetônica aqui em Apocalipse. Muito bem, professor, muito bem. Olha só, as perguntas não param de chegar aqui pra gente. Obrigado por você participar do programa aqui com a gente, tá bom? Olha só, a próxima pergunta que chegou aqui também pelo nosso Instagram. Quem mandou foi o Miqueias Andrade. O Miqueias faz uma pergunta que aparentemente é simples, mas que traz dúvidas para muita gente. Miqueias, ele pergunta assim, professor: Jeová é um nome de Deus? Ou seja, eu posso chamar Deus de Jeová? Você sabe que existem muitas teses relacionadas com o nome de Deus, né? E as pessoas acabam ficando com dúvida. Essa questão do nome Jeová, o que significa Jeová? Pode Deus ser chamado de Jeová, professor? Não há nenhum problema, Tito, em chamar Deus de Jeová. Jeová significa eterno e a eternidade é um dos atributos de Deus. O problema está em afirmar categoricamente que Jeová é o nome de Deus. Eu vou lhe explicar o porquê. O nome Jeová, ele é a junção do tetragrama sagrado, ou seja, 4 consoantes hebraicas, com as vogais da palavra Adonai, que é a palavra hebraica para Senhor. Então, a junção dessas 4 consoantes com as vogais de Adonai originou Jeová. Disse que quem fez essa junção foi um estudioso chamado Petrus Galatinos. Se eu não me engano, eu não me recordo agora especificamente, foi em 1582. Então Petrus Galatinos fez essa junção e formou o nome Jeová, que significa eterno, e não tem problema algum. O problema é que nossos amigos testemunhos de Jeová dizem categoricamente que esse é o nome de Deus e que se você não pronunciá-lo, você estaria sendo um idólatra, um falso adorador de Jeová. Isso não é verdade, porque na Bíblia Deus tem vários nomes e um em especial chama a nossa atenção, que é o nome que se encontra em Êxodo 3,14. Tá? Então esse texto é muito importante. Como que Deus se identifica a Moisés? Diz assim: eu sou o que sou. Disse mais, assim dirás aos filhos de Israel, eu sou, me enviou a vós outros. Quando Deus se identifica como eu sou, Ele está dizendo que Ele é eterno, Ele é absoluto. Para Ele o passado, o presente e o futuro são o mesmo, porque Ele é eterno. Então essa é a maior identificação de Deus para Moisés. Ele se identifica também como Jeová, como Senhor. Há outros nomes para Deus, Elohim. Tem tantos nomes, então a Bíblia não enfatiza
que você deve chamar Deus por um nome. Você tem que ter uma relação, um relacionamento com Ele, com a sua pessoa. Tá? Então, pode chamar Deus de Jeová. Só que estudiosos nos explicam, né, que este nome ele foi criado, se refere a um atributo de Deus, porque Deus é eterno, mas não podemos dizer categoricamente que este é o nome de Deus, porque a pronúncia do tetragrama sagrado se perdeu há muito tempo. Os judeus tinham uma reverência tão grande, né, que não pronunciavam. Então, afirmar categoricamente que esta é a pronúncia do tetragrama é muito especulativo. Muito bem, professor, muito bem. E olha só, mais uma questão aqui. Hoje as perguntas estão muito boas, hein? Participe, mande a sua dúvida para a gente. Vamos ver como é que o professor se sai, se ele consegue responder todas as questões. O Daniel Bindi, que acompanha sempre o programa, mandou a seguinte questão. Boa noite, eu gostaria que o professor explicasse sobre o sacrifício de Jesus. Se foi dito que ele levou sobre si as iniquidades, por que elas continuam existindo? E se ele morreu por mim, que pecado eu cometi antes de nascer para ele ter morrido antes? Abraços, Daniel Bindi, de Curitiba. Você entendeu a questão, professor? Primeiro ele fala assim, ó, se foi dito que ele levou sobre si as iniquidades, por que elas continuam existindo? Agora, e se ele morreu por mim, que pecado eu cometi antes de eu nascer? Se ele já morreu por mim, eu nem existia quando ele morreu. Como é que ele morreu por mim? Que pecado que eu tinha se eu não existia? Essa é a questão. Vamos começar pela segunda parte. Ele morreu pelos pecados daqueles que viessem a nascer. Então, até que irão nascer ainda. Exatamente. Enquanto você nasceu, você não existia. Então, Deus não morreu pelos pecados seus que você não praticou antes de nascer. Então, isso é a partir do nascimento. Esse é o primeiro ponto. Isso quer dizer, então, que a gente já nasce em pecado? Salmo 51, 4 e 5 diz que realmente, Tito, nós nascemos com uma natureza pecaminosa. Então, por isso, nós já somos pecadores. Agora, uma outra coisa importante. Quando fala que Cristo morreu pelos nossos pecados, isso não significa que agora o pecado deixa de existir porque Cristo morreu. Você tem que entender o seguinte, o pecado vai deixar de existir definitivamente quando Cristo voltar, destruir o mal, destruir o diabo e destruir o pecado e todos aqueles que se apegam a ele. Quando a Bíblia diz que Cristo assumiu nossos pecados, não é para acabar com o pecado no mundo, mas é para nos perdoar, morrer no nosso lugar. Quando Cristo morre pelos nossos pecados, ele nos liberta da culpa do pecado e não da presença do pecado. Então a sua interpretação, ela precisa mudar radicalmente. Veja, por exemplo, o verso 4 de Isaías 53, ó. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. Verso 5. Mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. Quando a Bíblia fala que ele morreu pelos nossos pecados, ele nos libertou da condenação dos pecados, da culpa, mas não da presença ainda. Ó, o castigo que nos traz a paz estava sobre ele e pelas suas pisaduras fomos sarados. Você pode ler o restante do capítulo 53. Você tem que entender, querido, o seguinte, o sacrifício de Cristo é vicário, é substitutivo. Ele na cruz recebe a culpa pelos nossos pecados, nos liberta da culpa e da condenação, que é a morte eterna, e da presença do pecado, ele vai nos libertar na sua segunda vinda gloriosa, quando ele nos transformar, glorificar o nosso corpo e destruir o mal em definitivo, após o milênio, como lemos em Apocalipse 20, versos 7 a 10. Muito bem, professor. Olha, eu queria convidar você a assistir mais um videozinho da história do programa Na Mira da Verdade que nós passamos aqui hoje. Olha só, mais essa lembrança. Qual era a função do templo na terra? E se esse templo tem no céu, qual é a função do templo no céu? Essa e muitas outras questões você vai saber agora, pois está no ar Na Mira da Verdade.
Isso apenas para mostrar um pouquinho o que aconteceu durante essa história do programa Na Mira da Verdade. E a gente não pode deixar de agradecer. São tantos anos, tantas coisas diferentes que aconteceram aqui, mas o que é mais importante é que você que acompanha o programa Na Mira da Verdade pôde aprender mais e mais da Palavra de Deus. E a gente pede para que a gente consiga ainda motivar outras pessoas a estudarem a Palavra de Deus. Se você gosta do programa Na Mira da Verdade, divulgue para outras pessoas, para que as pessoas possam também compreender e ver esse programa, porque o nosso objetivo nada mais é do que, através da Palavra de Deus, ajudar as pessoas a compreenderem um caminho que vai te trazer paz e uma vida melhor nesse planeta que a gente vive, tá bom? Nós estamos quase chegando aí no final do nosso programa e a gente teria muitas perguntas para responder ainda. O que é que estão mexendo aqui atrás de mim? Tem alguém aqui atrás de mim? Não? Estão mexendo aqui? O que é? O quê? Sarlo. Ó, essa dupla aqui, viu? Há 15 anos, hein? Eu tinha cabelo, você tinha cabelo preto. O pessoal viu aí. E você tinha aquele topetão, lembra que você usava? Aquela franja. Olha só, eu trouxe um presente para vocês. Eu não sei se vocês vão lembrar. O que é isso? Esse aqui é para você, Tito. Vê se você lembra disso aí. Esse aqui. E esse é para você. Primeiro rabisco, não sei se a câmera vai conseguir pegar. Talvez não dê para pegar. Olha aqui, ó. Quando chega perto, Ibedak. Chapolin e eu começamos a rabiscar Exato. a ideia do primeiro programa. Quantos lembram desse chão quadriculado aqui, ó? Lembram onde ficava o programa? E essa parte de baixo aqui é o cenário do Leandro, né? A parte dele. O Leandro, como que seria a estrutura do cenário. Isso aqui são recordações. Isso aí eu guardava nos meus arquivos pessoais. Olha só, Chapolin. E abri mão aí pra vocês, viu? Então guarde de recordação. E o seu, professor? E esse aqui, o do Leandro. Você lembra que tinha uma parede com as pedrinhas? Que na época era moda, na época? Tava na moda essas pedrinhas. Aqui, o Chapolin então, essa do seu, da sua parte. Isso na parede, Ficou rapaz? bacana, gente, ficou bacana. Naquela época a gente não tinha essas paredes, quer dizer, já tinha, mas não tinha. A gente fez um negócio que na época não dava para colocar na parede porque era muito pesado. Então a gente colocou direto na parede do estúdio, bem ali atrás. Que legal. O Faustino até na época colocou. Então isso aqui é uma recordação para você do seu espaço, né? Lembra daquele cantinho lá seu? E esse aqui para você. Tá bom? Obrigado, do seu cantinho. Obrigado por você estar desde o início com a gente. Olha só que legal. 15 anos, hein? Que é isso. Que joia, né? Como é que tá o nosso tempo aí? Porque a gente não pode deixar de acompanhar na sequência o programa Anjos da Esperança. Afinal de contas... Se não fosse os anjos... O projeto Anjos da Esperança que proporcionou a gente ter um ambiente bonito como esse, né, professor? E daqui para frente, agora com mais motivação ainda, fazer com que os nossos telespectadores possam trazer as suas dúvidas, os seus questionamentos, para juntos a gente levar a palavra de Deus. Nada mais do que isso, né, professor? Nada mais do que isso. Nós queremos que a Bíblia apareça. O cenário é para a Bíblia aparecer. Então, muito obrigado pela sua confiança, que Deus te abençoe e esperamos que você acompanhe ainda muitas edições do Na Mira da Verdade conosco. E além desse aqui para você, do outro lado você viu, né? Tem um presente lá, um quadro com a sua frase emblemática. A gente quer, porque assim, é a marca do programa, né, Tito? Com certeza. E agora vai estar exatamente presente dentro do cenário, está presente dentro da vinheta, porque isso é o que a gente sempre fala, o que você sempre fala na verdade. Eu não falo nada, né? Mas se você tiver coragem de perguntar, a Bíblia vai ter coragem de responder. Chapolin, obrigado, amigo. Valeu. Você está sempre com a gente aqui, viu? E queridos telespectadores, hoje esse programa foi um programa diferente, marcando esses 15 anos de audiência. E obrigado a você, que, como eu sempre digo aqui, faz o programa acontecer. São as suas dúvidas, os seus questionamentos, que sempre fazem tudo isso acontecer. A gente não poderia deixar de agradecer. Na sequência, você fica com Anjos da Esperança e te agradecemos por estar sempre aqui com a gente. E a você que já está há muitos anos, muito obrigado. Divulgue o programa Na Mira da Verdade para que mais e mais pessoas possam conhecer a Palavra de Deus. Um forte abraço a vocês. A gente se encontra, se Deus quiser, no próximo programa. Deus te abençoe. Valeu. Tchau, tchau.